Bom dia, tudo bem? Vamos começar nossa aula de História estudando a independência na América Hispânica. Quando se fala de América Hispânica, se está falando de todos os países da América Latina, exceto o Brasil. Se você pegar o mapa da América, das três Américas, você vai perceber a América do Norte lá em cima, América do Centro, América Central e América do Sul. Do México para baixo, todos os países receberam colonização latínica, mas só o Brasil, aqui nesse caso na América do Sul, recebeu colonização portuguesa. O restante todos foram colonizados pela Espanha. Como o território espanhol aqui na América Latina era muito grande, a Espanha dividiu esses territórios em 4 regiões que passou a ser chamadas de vice-reinos da Espanha aqui na América. Esses 4 vice-reinos são o vice-reino da Prata, do Peru, da Nova Granada e o vice-reino chamado Nova Espanha. Esses 4 vice-reinos eram administrados por 4 vice-reis que eram nomeados diretamente pela coroa espanhola. Além dessa questão, dessa divisão política, havia em cada cidade desses vice-reinos as câmaras municipais, que são chamados de cabildos. E nós já adiantamos que essas câmaras municipais elas eram administradas pela elite crioja que era responsável por esses cabildos. Quando começa o século XIX, a Espanha passa por uma questão política muito delicada, porque a Espanha passou a entrar em guerra com a França, e na época a França, em 1808, invadiu a Espanha. O líder francês é o Napoleão Bonaparte, e essa invasão aconteceu porque a Espanha feria os interesses do Napoleão Bonaparte em relação a Portugal. Então o Napoleão invade a Espanha, prende o rei espanhol e o seu pai. O nome do rei está na página 115 do livro, é o rei Fernando VII, e o seu pai é chamado de Carlos V. Eles são levados para a França, são colocados num castelo na França, e a Espanha passa a ser dirigida pelo irmão do Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. O povo espanhol não aceitou essa administração francesa da Espanha e passou a lutar contra a dominação francesa na Espanha, e esse conjunto de guerras sangrentas vai fazer com que a Espanha não tenha, naquele momento, como controlar as suas colônias. Então, nas colônias aqui da América Latina, as colônias espanholas da América Latina, passam a estourar rebeliões que são pró-independência dessas colônias em relação à Espanha. É sobre isso, sobre essas independências dessas colônias espanholas aqui na América Latina, que o assunto vai falar. Antes de nós entrarmos diretamente no assunto, é bom nós entendermos que a sociedade da América Latina, a sociedade espanhola da América Hispânica, ela era dividida assim. No topo estavam uma elite vinda diretamente da Espanha para cá, que são chamados aqui de chapetones. Abaixo nós temos os criojos. Quem são os chapetones? Chapetones são pessoas ricas, nascidas na Espanha, que vieram para a América, e aqui eles estão no poder, estão com os melhores cargos políticos, com as melhores terras. É uma classe rica, bem-sucedida, os chapetones. Esses chapetones, eles vão ter filhos, e os filhos do chapetão, nascido aqui na América, são chamados de criojos. Observe que eles são escritos com 2 L's, mas a pronúncia é
criojo. Os criojos também são uma elite rica, proprietária das terras herdadas aí dos seus pais. É uma elite que geralmente consegue estudar até na Europa, e é graças a essa condição econômica favorecida da elite crioja, que estuda na América, que estuda na Europa, que eles vão conhecer as chamadas ideias iluministas. Os criojos, com o passar do tempo, vão se sentir insatisfeitos com a dominação espanhola, com a cobrança de impostos que a Espanha impunha aqui nas suas colônias, e é essa elite crioja que vai lutar, que vai encabeçar na luta a favor da independência. Entre os fatores que vão influenciar a insatisfação dessa elite crioja nas colônias espanholas, nós temos que destacar as ideias iluministas. Essas ideias iluministas têm dois fatores que fazem com que as ideias iluministas estejam presentes aqui nesse processo de independência. O primeiro fator, devemos entender que a França fez a sua Revolução Francesa, e é claro que quando o Napoleão Bonaparte invade a Espanha e coloca o irmão dele lá, implica dizer que essas ideias iluministas, agora numa Espanha administrada pela França, passaram a transitar livremente nas colônias espanholas e atingiu essa elite crioja. Do outro sim, a elite crioja estudava na Europa e teve acesso nas universidades dessas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que são ideias que vão encabeçar as revoluções iluministas, Revolução Francesa, Revolução Americana, por exemplo. Tá? E por falar de Revolução Americana, aqui na América tinha acontecido já a Revolução Americana, tinha sido assinado um documento chamado Declaração de Independência dos Estados Unidos, e inspirados nesse processo de independência dos Estados Unidos, essa elite crioja vai entender que se podia sim se tornar independente da metrópole e manter a escravidão, o que aconteceu lá nos Estados Unidos da América. Os criojos estão preocupados em manter a escravidão porque eles são escravagistas, eles são grandes proprietários de terra e utilizam a mão de obra escrava para a sua produção. Então eles querem independência, mas querem manter a estrutura escravista. Isso foi muito comum aqui na América Hispânica. O grupo que está abaixo dessa elite, mestiços e escravizados. Então, só para a gente orientar essa pirâmide, para ficar legal, a pirâmide é construída assim: os chapetones em cima, depois os criojos, depois os mestiços, depois os indígenas e escravizados. São 4 patamares da pirâmide. Os indígenas, eles estavam insatisfeitos porque desde quando a Espanha passou a dominar aqui no século XVI, os indígenas eles foram mantidos nas mesmas modalidades de exploração que já acontecia aqui desde a época dos astecas, dos maias e dos incas, uma modalidade de servidão chamada mita. A mita, ela era um sistema que funcionava assim: um certo número de índios eram mandados para trabalhar em um determinado serviço do Estado, agora aqui do Estado espanhol. Esse serviço geralmente é nas minas de Potosí, por exemplo, na extração de prata, ou na produção agrícola, nas plantações de cana, enfim, depende do produto que for mandado, mas eu vou pegar o exemplo máximo aqui nas minas de prata de Potosí, que é muito comum, e o livro fala dessa questão aí na página 116. Atualmente essas minas de prata de Potosí estão localizadas no país chamado Bolívia,
E essa montanha de Potosí, ela era uma montanha que os indígenas viam ela como sinônimo até de morte, porque a maioria dos índios que iam para lá terminavam mortos, ou morriam lá nas minas, na extração de prata, ou morriam quando voltava. Os indígenas chamavam a montanha que engole homem, ou então a montanha que mata homem, né? Era mais ou menos assim vista pelos índios Potosí. Essa extração de prata, ela era muito cruel para os índios, que chamamos agora de mitaios, porque eles estão lá para pagar a mita, essa servidão. Era muito cruel porque o trabalho na mita, na mina, ela levava os índios estarem respirando aquele pó de pedra, adoeciam com a petrificação dos seus pulmões, uma doença chamada silicose. O pulmão era petrificado e eles não conseguiam mais respirar e ficavam perdendo sangue, escarrando sangue pelo nariz e pela boca, e logo o pulmão se petrificava e eles morriam. Esse trabalho, essa modalidade da mita, demorava em torno de 3 a 6 meses, então era uma servidão por prazo determinado, e há até livros que falam que durante esse período eles ganhavam um pequeno recurso só para a sua sobrevivência enquanto ele estava sendo mitaio. Então, a manutenção da mita levava os indígenas a serem amplamente explorados e discriminados pelos espanhóis, pelos chapetones, e isso fez com que esse grupo ficasse insatisfeito e lutasse a favor da independência. Tá? Outra questão envolvendo o índio, temos que entender que desde os primeiros contatos com os espanhóis, os indígenas eles foram contaminados por doenças trazidas para a América pelos espanhóis e foram dizimados por essas doenças. Entre essas doenças, gostaria de destacar aqui as doenças sexualmente transmissíveis, e com a sífilis, por exemplo, e além disso, as guerras entre tribos rivais dos espanhóis levaram os espanhóis que tinham melhores armas, entre essas armas o canhão, por exemplo, a dizimar milhões de índios. Então havia esse clima de rivalidade e de insatisfação dos indígenas, que agora também estavam interessados nesse processo de independência. O outro grupo que tem interesse pela independência é o grupo dos mestiços. O mestiço, eles são filhos de chapetones com o grupo indígena ou africano, né? O chapetão, apesar de ser casado, apesar de ter a mulher dele, tinha vários escravos, índios ou africanos, e é claro que havia aí uma exploração sexual intensa desse chapetão em relação a seus escravos, em relação aos índios ou africanos, e aí nascia esse filho, que é um filho ilegítimo, que não é reconhecido e que sofre muito preconceito, né? E esse grupo de filhos de chapetones nós chamamos de mestiços. Esses mestiços, para você ter uma ideia, eles são proibidos de usar armas, proibidos de usar ouro e seda. Então tem que usar uma roupa simples, né? Levam uma vida bastante simples, e eles vão desempenhar trabalhos como funcionários de fazendas, lojas e alguns órgãos do governo, mas de baixo escalão o emprego, né? O trabalho do governo é só baixo escalão e não pode ascender na carreira pública. Eles são recrutados geralmente para desenvolver esses trabalhos ligados ao artesanato, por exemplo, né? Tinha uma vida um pouco melhor que os indígenas, mas na somatória eles sofriam muito com a discriminação e o preconceito, e esse grupo estava interessado na independência dos seus países, né? Havia uma insatisfação também em relação aos africanos, que eram escravizados, claro. Esse grupo de africanos, eles sofrem muito, são discriminados, e eles vão trabalhar, né, na Colômbia, Venezuela, Equador,
muito ligado à questão da agricultura e ao pastoreio, e nós sabemos que nas ilhas do Caribe, né, pertencentes à Espanha, predominou como forma de trabalho a escravidão, particularmente nas plantações de cana-de-açúcar. Então, esse escravo africano, que é severamente utilizado como mão de obra, né, escrava, ele também está insatisfeito e defende a independência da América Hispânica. Então são vários grupos que naquele momento, né, de luta pela independência, de guerras pela independência, vão lutar, vão se unir e vão fazer acontecer a independência desses 4 vice-reinos espanhóis presentes aqui na América Latina espanhola. No início das lutas, estamos na página 118, nós temos aí que perceber que os cabildos, naquela época que falei inicialmente que a França estava no controle da Espanha, os cabildos, aqui dirigido pelos criollos, vão ganhar autonomia em relação à Espanha. E depois que a Espanha conseguir, né, lutar e os franceses saíram do controle e os espanhóis voltaram para o poder da Espanha, a Espanha tentou controlar essa administração colonial. Mas os cabildos, agora controlados pelos criollos, não aceitavam mais porque queriam autonomia. Os criollos vão perceber que eles podiam viver sem o controle espanhol. E aí a recuperação política dos cabildos por parte da Espanha vai fazer agravar mais esse descontentamento entre os criollos e os espanhóis, aqui no caso os chapetones. Tá? A elite espanhola temia que houvesse uma rebelião indígena, que houvesse o fim da escravidão e que o controle passasse diretamente para a mão dos criollos. Agora iremos dar exemplo de independências que vão acontecer e das pessoas que vão se tornar os verdadeiros libertadores da América. O primeiro exemplo está no livro, aí na página 118, ligado ao Peru, o processo de independência peruano. Um indígena chamado Tupac Amaru II, ele vai liderar um exército muito poderoso e vai cercar a capital do Peru, que na época era Cusco, e ele infelizmente vai ser traído e vai ser morto. O Tupac Amaru II, ele é um exemplo de libertador da América, de pessoa séria que queria a independência do Peru em relação à Espanha. O que vai acontecer é que esse povo, em contrapartida, estava interessado em participar da luta contra os espanhóis, mas havia uma elite criolla que tinha medo desse desenvolvimento revolucionário, principalmente entre os indígenas. Então, vai acontecer aí uma traição ao Tupac Amaru II e ele vai terminar executado. Ele pode ser estudado, analisado como o Tiradentes aqui brasileiro, que vai lutar em prol da independência, vai se tornar um mártir da independência. Tupac Amaru também vai se tornar um mártir da independência peruana. Assim como aconteceu com Tiradentes, ele foi morto, esquartejado, os pedaços do seu corpo espalhados por várias partes, aqui nesse caso do Peru. A sua esposa, do Tupac Amaru II, também foi morta.